A vaca rejeitou o bezerro recém-nascido. Cachorro Caramelo viu e fez algo impossível de acreditar. O mugido ecoa rasgando a madrugada fria no interior de Minas Gerais. A palha ainda está úmida do sereno quando a vaca dá um passo para trás, depois outro, e simplesmente vira o rosto para o próprio bezerro recém-nascido. O pequeno tenta se erguer, as pernas trêmulas, o corpo ainda coberto pelo cheiro forte do nascimento, mas não encontra o calor que deveria acolhê-lo. Helena, com as mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho no campo, observa incrédula. Em toda sua vida na fazenda, nunca tinha visto algo assim. Naquela região, onde o gado representa sustento, tradição e dignidade, uma rejeição dessas não é apenas um problema emocional, é um risco real para o futuro da propriedade. Mas antes que o desespero tome conta, algo completamente inesperado acontece. Caramelo, o cachorro de pelagem dourada que sempre acompanha a rotina do curral, se aproxima devagar. Ele cheira o bezerro, circula ao redor, olha para a vaca que continua distante, e então faz algo que ninguém ali poderia prever. Deita ao lado do pequeno e começa a lambê-lo com insistência, como se estivesse assumindo um papel que a própria natureza parecia ter negado. Naquele instante, ninguém entende exatamente o que está começando. Não é apenas um gesto de instinto. É o início de uma transformação que, ao longo de 6 meses, vai desafiar costumes, mexer com a fé da comunidade, colocar as finanças da fazenda em risco e testar os limites do amor e da persistência. Clara, a neta de Helena, recém-chegada da cidade grande depois de uma frustração que ainda dói no peito, presencia a cena com os olhos marejados. Ela própria se sente rejeitada pela vida. Talvez por isso reconheça, naquele encontro improvável entre um cachorro e um bezerro, algo maior do que simples compaixão. Se você já está sentindo que essa história promete tocar fundo no coração, aproveite agora para curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo de onde você está assistindo. É muito importante saber quem está acompanhando essa jornada com a gente. Porque o que acontece depois não é simples. A vaca continua recusando o filhote. O bezerro precisa ser alimentado com mamadeira improvisada. As contas da fazenda começam a apertar. Vizinhos aparecem para opinar, alguns para ajudar, outros para criticar. E no meio de tudo isso, Caramelo passa a agir como se aquele pequeno fosse realmente seu. Ele dorme ao lado do bezerro nas noites frias. Late quando alguém estranho se aproxima. Corre atrás dele quando tenta fugir assustado durante uma tempestade que sacode o curral com trovões ensurdecedores. E, pouco a pouco, o que parecia impossível começa a ganhar forma. Mas nada vem sem preço. A cada avanço, surge um novo obstáculo. A saúde da vaca oscila. A produção de leite diminui. Surge a sugestão de vender o bezerro para evitar prejuízo. Depois, aparece até uma proposta tentadora envolvendo o próprio Caramelo. Helena se vê dividida entre a razão e o coração. Clara enfrenta o medo de expor demais a vida da família quando a história começa a chamar atenção além das cercas da fazenda. Enquanto isso, Caramelo também enfrenta seu próprio conflito silencioso. Ele é leal, é corajoso, mas não deixa de sentir cansaço. Em certos momentos, recua para trás do celeiro, ofegante, como se também precisasse de alguém que cuidasse dele. Mesmo assim, sempre volta. Sempre se posiciona entre o mundo e o bezerro. O cenário ao redor muda com o passar dos meses. A grama cresce com as chuvas de verão. Depois vem o vento mais seco do outono. A luz dourada do entardecer passa a iluminar uma convivência que, no início, parecia impossível. E cada pequeno gesto da vaca em direção ao filhote se transforma em esperança renovada. Essa não é apenas uma história sobre animais. É sobre recomeços. Sobre escolhas difíceis. Sobre o valor de insistir quando tudo aponta para desistir. E o mais surpreendente ainda está por vir. Continue com a gente até o fim para descobrir como essa relação improvável vai impactar não só o destino do bezerro, mas também o futuro de Helena, de Clara e de toda a fazenda. Porque, às vezes, o maior exemplo de amor não vem de onde a gente espera, e pode ter 4 patas e o nome de Caramelo. O mugido cortou o silêncio da madrugada como um rasgo no tecido da noite. Helena acordou antes mesmo de entender o que estava ouvindo. Aos 68 anos, seu corpo já não precisava de despertador quando se tratava do curral. Havia algo diferente naquele som. Não era o chamado comum de uma vaca prestes a parir. Era mais agudo, inquieto, quase aflito. Ela vestiu o xale por cima da camisola e atravessou o terreiro sentindo o frio úmido da terra subir pelos pés.
A neblina ainda cobria a fazenda, espalhando aquele cheiro de capim molhado que ela conhecia desde menina. Ao abrir a porteira do curral, viu a cena que fez seu coração apertar. O bezerro já estava no chão, ainda trêmulo, tentando erguer as pernas finas e instáveis. O vapor da respiração saía em pequenas nuvens brancas. A vaca, suada e ofegante, dava 2 passos para trás. Depois mais 2. E virou o rosto. Helena ficou imóvel. Não, murmurou, quase como uma prece. A vaca não se aproximou. Não lambeu o filhote. Não demonstrou o menor impulso de acolhimento. Pelo contrário, quando o bezerro tentou se arrastar em sua direção, ela se afastou bruscamente. Aquilo não era comum. Naquela pequena fazenda do interior de Minas Gerais, cada nascimento era celebrado como promessa de sustento. O gado representava o leite vendido na cooperativa, o queijo fresco que Clara ajudava a fazer na cozinha, a tranquilidade das contas pagas no fim do mês. Clara! A jovem apareceu na porta da casa alguns minutos depois, ainda enrolada num casaco largo. Tinha voltado da cidade havia poucos meses, depois de uma frustração profissional que ela raramente comentava. Seus olhos ainda carregavam o peso de quem sentia que tinha falhado em algo grande. Vó! Chamou, caminhando rápido até o curral. Quando viu a cena, levou a mão à boca. Ela está rejeitando? Helena sentiu, os olhos marejados. Em todos aqueles anos, tinha visto dificuldades, doenças, seca, prejuízo. Mas aquilo era diferente. Havia algo profundamente perturbador em ver uma mãe se afastar assim. O bezerro soltou um som fraco, quase um choro. Tentou se erguer de novo, escorregou na palha úmida e caiu de lado. E foi nesse momento que outra presença entrou em cena. Caramelo. O cachorro de pelagem dourada, magro de origem mas forte de espírito, apareceu trotando pelo terreiro, como fazia todas as manhãs. Não tinha raça definida, não tinha pedigree, não tinha passado conhecido. Era um típico cachorro caramelo brasileiro, desses que surgem um dia e ficam para sempre. Ele parou na entrada do curral, atento. Orelhas erguidas. Olhos fixos. O mugido da vaca soou outra vez, mas agora misturado com inquietação. Caramelo entrou. Helena não o chamou. Não tentou impedir. Algo naquela postura firme do cachorro a fez observar em silêncio. Caramelo se aproximou do bezerro devagar. Cheirou o ar. Deu uma volta completa ao redor do pequeno corpo ainda molhado. A vaca bufou, desconfiada. Clara segurou o braço da avó. Ele vai se machucar. Mas Caramelo não recuou. Ele se deitou ao lado do bezerro. E começou a lambê-lo. Primeiro a cabeça. Depois o pescoço. Depois as orelhas ainda coladas pela umidade. Seus movimentos eram insistentes, cuidadosos. Não havia agressividade. Não havia brincadeira. Era concentração pura. O bezerro reagiu. Mexeu as patas. Soltou um som mais firme. Tentou erguer a cabeça. A vaca observava de longe, inquieta, mas não avançou. Helena sentiu algo que não sabia explicar. Não era apenas surpresa. Era uma espécie de reverência diante do improvável. Ele está ajudando a limpar, murmurou Clara, incrédula. O vento frio atravessou as frestas do curral, trazendo cheiro de terra e leite cru. Caramelo continuava ali, firme, como se tivesse decidido algo muito maior do que ele mesmo. Helena respirou fundo. Vamos pegar a mamadeira antiga, disse, com voz determinada. Aquela que usei para os cordeiros há anos. Clara correu até o depósito. Enquanto isso, Caramelo permanecia ao lado do bezerro, impedindo que ele rolasse para perto da vaca que ainda se mantinha distante. A mamadeira estava guardada numa caixa de madeira, junto com ferramentas antigas. Clara lavou rapidamente na pia da cozinha, esquentou leite no fogão a lenha e voltou quase ofegante. Quando Helena se ajoelhou para alimentar o bezerro, Caramelo não saiu do lado. Ele observava cada movimento, atento, como se fiscalizasse. O bezerro demorou a aceitar o bico improvisado. Empurrava com o focinho, inseguro. O leite escorria pelos cantos da boca. Caramelo encostou o focinho na lateral do pequeno corpo, sustentando-o com o próprio peso. Foi sutil, mas fez diferença. O bezerro conseguiu sugar. O som suave da sucção misturou-se ao estalar da lenha no fogão distante e ao canto dos primeiros galos anunciando o amanhecer.
Helena sentiu uma lágrima escorrer. Talvez ainda haja jeito, sussurrou. Mas a vaca continuava afastada. E naquela manhã fria, enquanto o sol começava a tingir o céu de laranja pálido, uma nova dinâmica nascia naquela fazenda. Não era natural. Não era prevista. Não era simples. Mas Caramelo havia feito uma escolha. E ninguém ali sabia ainda o quanto aquela escolha mudaria tudo. O sol daquela manhã subiu devagar por trás das colinas, espalhando uma luz dourada sobre o pasto ainda úmido. A névoa foi se dissipando aos poucos, revelando a rotina da fazenda que insistia em continuar apesar do acontecimento inesperado da madrugada. Helena preparou o café forte, coado no pano, enquanto Clara observava pela janela o curral silencioso. O bezerro estava deitado sobre a palha limpa que haviam colocado mais cedo. Caramelo permanecia ao lado dele, atento a qualquer movimento. A vaca, por sua vez, mantinha distância, ruminando com indiferença aparente, mas com os olhos atentos demais para quem queria fingir que nada acontecia. Helena sabia que aquele seria apenas o começo de uma sequência de desafios. Um bezerro recém-nascido depende quase totalmente da mãe nos primeiros dias. A mamadeira improvisada era apenas uma solução temporária. O custo do leite extra pesava nas contas, e o esforço físico para alimentar o animal várias vezes ao dia exigiria disciplina e resistência. Clara levou o balde com leite morno até o curral no meio da manhã. O cheiro doce misturado ao aroma da madeira antiga criava uma atmosfera estranhamente acolhedora. O bezerro já tentava se levantar com mais firmeza. Suas pernas ainda vacilavam, mas havia progresso. Caramelo acompanhava cada tentativa com um olhar concentrado. Quando o pequeno tombava para o lado, ele se posicionava como uma barreira suave, impedindo que batesse na cerca. Não havia hesitação em seus movimentos. Era como se tivesse assumido uma função clara naquele novo cenário. Ao meio-dia, o calor começou a subir. Moscas rondavam o curral, atraídas pelo cheiro do nascimento. Helena espalhou cal no chão, prática antiga que aprenderá com o pai para manter o ambiente mais limpo e seco. Caramelo observava a movimentação com certo incômodo, mas não se afastava do bezerro. A primeira dificuldade real surgiu quando a vaca, incomodada com a proximidade constante, avançou alguns passos bruscos na direção dos dois. Não foi um ataque, mas um aviso claro. Caramelo recuou instintivamente, o corpo tenso, o rabo baixo por um segundo. Era ali que seu conflito interno começava a ganhar forma. Ele não tinha o tamanho nem a força para enfrentar um animal daquele porte, mas também não aceitava abandonar o pequeno. Helena percebeu o risco e decidiu improvisar uma divisória com tábuas guardadas desde a última reforma do curral. O barulho do martelo ecoou pela tarde, misturado ao som distante de um rádio ligado na casa vizinha. Clara ajudou segurando as tábuas enquanto a avó fixava os pregos com mãos firmes apesar da idade. A nova cerca criou um espaço seguro para o bezerro e para Caramelo. A consequência imediata foi o aumento do trabalho. Agora seria necessário levar água e alimentos separados, limpar 2 espaços e monitorar a reação da vaca constantemente. O cansaço começou a pesar antes mesmo do fim do dia. Quando a noite caiu, o frio voltou com intensidade. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas brilhantes. O silêncio do campo era interrompido apenas pelo canto dos grilos e pelo farfalhar das folhas secas. Helena insistiu para que Caramelo dormisse na varanda da casa, como fazia normalmente. Ele caminhou alguns passos atrás dela, mas parou no meio do terreiro. Olhou para o curral. Depois para a porta da casa. Seu corpo demonstrava indecisão. Clara observava da janela. Caramelo voltou sozinho para o curral. Ele se acomodou ao lado do bezerro, encostando o corpo para compartilhar calor. O pequeno respirava com dificuldade leve, ainda se adaptando ao mundo. O cheiro de palha e leite preenchia o ar frio da noite. Foi ali, sob o céu aberto e distante de qualquer conforto, que Caramelo consolidou sua escolha. Não era impulso passageiro. Era compromisso. Dentro da casa, Helena apagou o lampião com o coração apertado. Sabia que os próximos dias seriam decisivos. Sabia também que aquela ligação improvável exigiria mais do que boa vontade. No silêncio da primeira noite, o bezerro dormiu protegido pelo calor de um cachorro que não tinha obrigação alguma de estar ali. E Caramelo, apesar do cansaço visível, manteve os olhos semicerrados, vigilante, como quem assume uma responsabilidade maior do que o próprio instinto. Os primeiros dias se transformaram em uma rotina exigente. A cada 3 horas,
Clara aquecia o leite no fogão a lenha, mexendo devagar para não ferver demais. O cheiro adocicado invadia a cozinha e se misturava ao aroma constante de café fresco. Helena organizava os horários em um caderno antigo, anotando a quantidade ingerida pelo bezerro e observando qualquer sinal de fraqueza. O pequeno começou a responder. Já conseguia ficar de pé por mais tempo, embora as pernas ainda tremessem como galhos finos ao vento. Seus olhos ganharam brilho, e o pelo, antes grudado e opaco, começou a secar e a se ajeitar. Caramelo permanecia sempre por perto, acompanhando cada movimento, cada tentativa de equilíbrio. O esforço, no entanto, não passou despercebido. Em uma tarde de céu aberto, enquanto Clara limpava o curral, a vizinha Dona Margarida apareceu na porteira. Trazia um pano sobre os ombros e a curiosidade estampada no rosto. Ela entrou devagar, observando a divisória improvisada de madeira e o cachorro deitado ao lado do bezerro. A notícia já havia circulado pela pequena comunidade. Naquela região, onde as conversas se espalham mais rápido que o vento pelas colinas, qualquer fato diferente se transforma em assunto de roda. Dona Margarida balançou a cabeça em desaprovação contida. Comentou que aquilo não era natural, que a vaca poderia nunca mais aceitar o filhote, que talvez fosse melhor vender o bezerro antes que se tornasse um prejuízo maior. Suas palavras não eram cruéis, mas carregavam a lógica prática de quem vive do campo há décadas. Helena ouviu em silêncio, sentindo o peso da dúvida crescer dentro de si. As contas da cooperativa já estavam apertadas. A produção de leite havia diminuído nos últimos dias, reflexo claro do estresse da vaca. Cada decisão agora tinha impacto direto na sobrevivência da fazenda. Clara, porém, observava outra coisa. Via o modo como o Caramelo se levantava toda vez que alguém se aproximava demais. Via o cuidado quase maternal com que ele encostava o focinho no dorso do bezerro quando este tentava dar passos mais longos. Havia ali algo que não podia ser medido apenas em números. No fim daquela semana, outro vizinho apareceu, desta vez com um celular na mão. Pediu autorização para gravar um pequeno vídeo. Disse que nunca tinha visto algo assim. Clara hesitou, mas permitiu. Filmou Caramelo acompanhando o bezerro até a sombra, empurrando levemente com o corpo para que não ficasse exposto ao sol forte do meio-dia. O vídeo circulou nos grupos da igreja e rapidamente ganhou comentários emocionados. Algumas pessoas enviaram mensagens oferecendo ajuda. Outras reforçaram a ideia de que aquilo era perda de tempo. A presença constante de visitantes começou a alterar o ambiente do curral. A vaca demonstrava inquietação sempre que havia movimento excessivo. Seu leite diminuiu ainda mais, criando um novo obstáculo. Helena precisou comprar ração complementar, aumentando as despesas. Caramelo sentia a tensão. Seus ouvidos captavam cada voz estranha, cada passo diferente sobre a terra batida. Em alguns momentos, ele se colocava à frente do bezerro com postura firme, mas sem agressividade. Era leal, mas não imprudente. Seu olhar atento demonstrava a responsabilidade que assumirá. Certa tarde, uma mudança sutil aconteceu. O bezerro, já mais confiante, caminhou até a divisória que o separava da mãe. A vaca não recuou imediatamente. Apenas observou. O silêncio naquele instante parecia suspenso no ar quente. Helena percebeu o gesto e segurou a respiração. Não houve aproximação completa, mas também não houve rejeição brusca. Foi um momento pequeno, quase imperceptível, mas carregado de significado. A esperança começou a dividir espaço com o medo. Enquanto o sol descia lentamente atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados, Clara escreveu no caderno que aquela história talvez fosse maior do que imaginavam. Não apenas sobre um bezerro rejeitado, mas sobre escolhas, persistência e a força silenciosa de um cachorro chamado Caramelo. O quarto mês começou com o calor típico do verão mineiro. As tardes ficavam pesadas, o ar denso, e o céu azul intenso dava sinais de mudança antes mesmo das nuvens surgirem. Helena conhecia aqueles sinais. O vento que soprava diferente, as folhas das árvores viradas para cima, o silêncio repentino dos pássaros. Naquela semana, o bezerro já caminhava com mais firmeza. Seu corpo havia ganhado peso, os músculos começavam a se definir sob o pelo claro. Ele seguia Caramelo pelo espaço delimitado, imitando seus passos curtos e curiosos. O cachorro aceitava aquela presença constante com paciência admirável. Quando queria descansar, deitava-se sob a sombra do velho angico, e o bezerro fazia o mesmo,
encostando-se como se buscasse orientação. A vaca ainda permanecia separada pela divisória, mas sua postura havia mudado levemente. Já não se afastava com tanta brusquidão. Observava em silêncio, ruminando lentamente, como se algo dentro dela estivesse sendo reorganizado. Naquela tarde específica, o céu escureceu antes do esperado. Nuvens densas avançaram sobre a fazenda, engolindo a luz do sol. O cheiro de terra seca começou a se misturar com o perfume metálico que antecede a chuva forte. Clara correu para recolher as roupas do varal enquanto Helena fechava as janelas da casa. O primeiro trovão ecoou como um estouro no horizonte. O som reverberou pelos morros e chegou ao curral com força. O bezerro se assustou imediatamente. Seus olhos se arregalaram, o corpo enrijeceu. Outro trovão veio logo em seguida, ainda mais próximo, fazendo o chão vibrar sob as patas. A chuva caiu de repente, pesada, grossa, formando pequenas crateras na terra batida. O barulho no telhado do curral era ensurdecedor. A divisória improvisada balançava levemente com o vento. Caramelo sentiu a tensão no ar. Seus ouvidos se abaixaram por um segundo, mas ele permaneceu firme. O bezerro, em pânico, começou a correr de um lado para o outro dentro do espaço limitado. Em um impulso desorientado, encontrou uma parte da cerca que não estava totalmente reforçada e forçou passagem. A madeira cedeu. O bezerro escapou para a área aberta do pasto, sob a chuva intensa e os relâmpagos que cortavam o céu. Helena, ao perceber o movimento, sentiu o coração disparar. O terreno estava escorregadio, e a porteira lateral havia ficado entreaberta por descuido no início da tarde. Caramelo não hesitou. Ele disparou atrás do bezerro, suas patas afundando na lama. A chuva molhava sua pelagem dourada, tornando-a pesada e escura. O vento dificultava a respiração, e o som dos trovões confundia os sentidos. Ainda assim, ele manteve o foco no pequeno corpo que corria desorientado em direção à área mais baixa do terreno. O pasto descia em leve declive até uma vala que, durante temporais, acumulava água rapidamente. O bezerro se aproximava perigosamente daquele ponto. Caramelo acelerou, sentindo cansaço nas pernas, mas impulsionado por algo maior que o medo. Quando finalmente alcançou o bezerro, posicionou-se à sua frente, latindo firme, não agressivo, mas insistente. O pequeno tentou desviar, mas Caramelo bloqueava o caminho com movimentos rápidos, guiando-o para a direção oposta. A lama escorregava sob suas patas, e em um momento ele quase caiu, sentindo uma fisgada leve na pata dianteira. Mesmo assim, não recuou. Helena e Clara corriam atrás, sob chuva forte, os vestidos colando ao corpo, a respiração ofegante. Quando finalmente alcançaram os dois, o bezerro. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Já estava sendo conduzido de volta para o curral por Caramelo, que mantinha o corpo ligeiramente inclinado, como se sustentasse não apenas o peso físico da corrida, mas a responsabilidade de ter evitado algo pior. Dentro do curral, o barulho da chuva parecia distante. Clara abraçou o bezerro, tremendo tanto quanto ele. Helena se ajoelhou ao lado de Caramelo e percebeu o leve inchaço na pata. Ele havia se machucado. Não era grave, mas era visível. Um sacrifício silencioso. Enquanto a tempestade seguia seu curso lá fora, dentro do curral instalou-se um sentimento novo. Não era apenas alívio. Era a confirmação de que Caramelo não estava agindo por impulso passageiro. Ele havia escolhido proteger. E pagará o preço com o próprio corpo. A manhã seguinte à tempestade amanheceu com um silêncio diferente. O ar estava limpo, lavado pela chuva da noite anterior, e o cheiro de terra molhada dominava cada canto da fazenda. Pequenas poças refletiam o céu azul claro que agora parecia inocente demais depois da fúria da véspera. Caramelo caminhava mais devagar. A pata dianteira ainda doía, embora ele tentasse disfarçar. Mancava levemente, mas mantinha a postura ereta sempre que o bezerro se aproximava. Helena percebeu o esforço. Sentiu um aperto no peito ao ver que aquele que protegia agora também precisava de cuidado. Clara trouxe uma bacia com água morna e sal grosso, receita ensinada por um antigo vizinho para aliviar pequenas inflamações. Sentou-se no chão do curral e, com delicadeza, segurou a pata de Caramelo. Ele resistiu por um instante, orgulhoso demais para admitir fragilidade,
mas acabou cedendo ao toque firme e carinhoso. O bezerro observava a cena com curiosidade. Aproximou-se e encostou o focinho úmido na cabeça do cachorro, como se repetisse o gesto de cuidado que tantas vezes receberá. A imagem emocionou Helena, que enxugou discretamente os olhos com a barra do avental. Apesar do alívio por não ter acontecido nada mais grave na tempestade, os problemas continuavam se acumulando. A produção de leite da vaca diminuíra ainda mais. O estresse da separação e da movimentação constante no curral afetava sua rotina. Helena fez as contas na mesa da cozinha, espalhando recibos e cadernetas. O valor da ração extra, do leite comprado para complementar a alimentação do bezerro e agora a visita iminente do veterinário pressionavam o orçamento. Naquela tarde, o veterinário chegou em sua caminhonete antiga, levantando poeira na estrada de terra. Ele examinou a vaca primeiro, verificando sinais de estresse e avaliando sua condição geral. Depois observou o bezerro, que já demonstrava vitalidade surpreendente para alguém que começara a vida com rejeição. Por fim, agachou-se ao lado de Caramelo, tocando com cuidado a pata machucada. Confirmou que não havia fratura, apenas uma torção leve. Recomendou repouso por alguns dias. A conversa seguinte foi a mais difícil. O veterinário explicou, com voz prática, que manter o bezerro separado e alimentado artificialmente por muito tempo não era sustentável. Sugeriu que considerassem a venda do animal enquanto ainda estava saudável. Disse que poderia indicar um comprador da cidade vizinha. As palavras ficaram suspensas no ar da cozinha, misturadas ao cheiro de café recém-passado. Clara sentiu o estômago apertar. Helena manteve o olhar fixo na xícara, refletindo. Vender o bezerro significaria aliviar as contas, garantir estabilidade por alguns meses. Significaria também interromper tudo o que haviam construído até ali. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir direito. Levantou-se e caminhou até o curral sob a luz suave da lua. Caramelo estava deitado, mesmo com a pata dolorida, mantendo-se próximo ao bezerro. O pequeno dormia tranquilo, a respiração ritmada. Helena se apoiou na cerca e ficou observando em silêncio. Pensou nos anos dedicados àquela terra, nas dificuldades superadas, nas decisões tomadas sempre com base no que acreditava ser certo. Lembrou-se do olhar determinado de Caramelo durante a tempestade, da maneira como ele se colocou entre o perigo e o filhote. Na manhã seguinte, chamou Clara à mesa. Disse que não venderia o bezerro. Não enquanto houvesse qualquer chance de a vaca aceitá-lo. Não enquanto Caramelo continuasse lutando daquele jeito. A decisão trouxe alívio emocional, mas também peso. As contas continuariam apertadas. O trabalho não diminuiria. E a responsabilidade seria ainda maior. Quando Helena voltou ao curral e acariciou a cabeça de Caramelo, ele levantou o olhar cansado, mas firme. Não entendia números nem contratos. Entendia apenas que sua missão permanecia. E assim, mesmo diante das dificuldades financeiras e da dúvida que rondava a fazenda, uma escolha havia sido feita. Permanecer. Resistir. Apostar no improvável mais uma vez. Os dias seguintes foram marcados por um esforço silencioso. Helena reorganizou a rotina da fazenda com disciplina quase militar. Acordava antes do sol, ordenhava a vaca com movimentos firmes e constantes, mesmo percebendo a redução na quantidade de leite. Separava uma parte para vender e outra para reforçar a alimentação do bezerro. Cada litro agora era calculado com atenção. Clara passou a controlar melhor as visitas. Explicava com delicadeza que a presença excessiva deixava os animais agitados. Alguns vizinhos compreenderam, outros saíram comentando que aquilo era exagero. Ainda assim, o fluxo diminuiu, e o curral voltou a ter mais tranquilidade. Caramelo permanecia com a pata em recuperação. O inchaço havia reduzido, mas Helena insistia para que ele se movimentasse menos. Improvisou um canto com sacos de estopa dobrados para que ele descansasse mais confortável. Mesmo assim, sempre que o bezerro se levantava, ele fazia esforço para acompanhá-lo. O bezerro estava mais forte. Seu pelo ganhara brilho, e os olhos curiosos observavam tudo ao redor. Começava a testar limites, empurrando levemente a divisória com o focinho, como se quisesse entender o que existia além daquele espaço delimitado. A vaca, do outro lado, já não reagia com irritação imediata. Permanecia observando. Em uma manhã de céu claro, algo diferente aconteceu. O bezerro aproximou-se da divisória enquanto Helena limpava o chão do curral. Caramelo estava deitado,
atento, mas sem tensão excessiva. O pequeno encostou o focinho entre as tábuas, soltando um som baixo e insistente. A vaca levantou a cabeça. Durante alguns segundos que pareceram longos demais, ela apenas observou. Depois deu um passo à frente. O som de seus cascos na terra seca ecoou suave. Helena congelou, segurando a vassoura no ar. A vaca aproximou o focinho da madeira e cheirou o ar. O bezerro respondeu com outro chamado curto. Não houve empurrão. Não houve recuo brusco. Foi um gesto mínimo, mas carregado de significado. Caramelo levantou-se devagar, ignorando a leve dor ainda presente na pata. Aproximou-se também, posicionando-se ao lado do bezerro, mas sem bloquear a visão. Sua postura não era desafiadora, apenas vigilante. Helena sentiu o coração acelerar. Sabia que não podia forçar aquele momento. A aproximação precisava acontecer no tempo da vaca. Qualquer intervenção precipitada poderia desfazer semanas de esforço. Ao longo dos dias seguintes, Helena decidiu aplicar técnicas simples que aprenderá anos atrás com um criador mais experiente. Passou a esfregar um pouco da palha usada pela vaca no dorso do bezerro, para reforçar o cheiro familiar. Ajustou a alimentação da mãe para reduzir o estresse. Evitou ruídos altos e manteve o curral sempre limpo e seco. Clara registrava cada avanço no caderno. Escrevia sobre o modo como o Caramelo parecia compreender os limites do momento. Ele já não latia quando a vaca se aproximava. Mantinha distância respeitosa, como se entendesse que agora precisava permitir que outro vínculo começasse a se formar. O ambiente da fazenda começou a mudar com a chegada do outono. As tardes ficaram mais amenas, o vento trouxe cheiro de folhas secas, e a luz do entardecer adquiria tons dourados que iluminavam o curral de maneira quase serena. Em uma dessas tardes, a vaca deu 2 passos além do habitual e permaneceu próxima à divisória por mais tempo. O bezerro, mais confiante, manteve-se calmo. Caramelo observava, sentado, a respiração tranquila. Helena percebeu que a transformação não vinha em gestos grandiosos, mas em pequenas concessões diárias. Cada avanço exigirá paciência, trabalho e sacrifício. A decisão de não vender o bezerro ainda pesava nas finanças, mas começava a trazer um retorno invisível, feito de esperança concreta. Naquele momento silencioso, sob o céu tingido de laranja suave, algo essencial estava sendo reconstruído. Não apenas a relação entre mãe e filhote, mas também a confiança de que insistir, mesmo quando tudo parece contrário, pode abrir caminhos inesperados. E Caramelo, mesmo sem compreender a dimensão humana daquela conquista, permanecia ali, firme, atento, parte indispensável de cada pequeno passo. O outono já estava bem instalado na paisagem quando a festa junina da comunidade foi anunciada na capela do vilarejo. Bandeirinhas começaram a surgir nas cercas, o cheiro de milho verde cozido invadia as cozinhas e o som distante da sanfona ecoava nos fins de tarde. Mesmo com as dificuldades na fazenda, Helena decidiu que precisavam participar. Manter as tradições era uma forma de reafirmar pertencimento e esperança. Clara separou algumas fotografias que havia impresso em papel simples. Eram imagens de Caramelo ao lado do bezerro, momentos capturados sem pose, apenas verdade. Em uma delas, o cachorro estava deitado enquanto o bezerro descansava com a cabeça apoiada em seu dorso. Em outra, Caramelo parecia conduzi-lo pelo pasto sob a luz dourada do entardecer. Na noite da festa, o salão paroquial estava iluminado por lâmpadas coloridas. O chão de cimento exalava o cheiro doce de canjica e bolo de fubá. Helena vestia um vestido simples, mas bem passado. Clara carregava uma pasta com as fotos, sentindo uma mistura de orgulho e receio. Quando as imagens foram colocadas sobre uma mesa perto da entrada, começaram a chamar a atenção. As mulheres mais velhas se aproximavam primeiro, ajustando os óculos para observar melhor. Comentavam em voz baixa, algumas emocionadas. Diziam que nunca tinham visto algo assim. Entre os visitantes estava um homem de cidade vizinha, conhecido por trabalhar com treinamento de animais em propriedades maiores. Ele observou as fotos com atenção técnica. Perguntou detalhes sobre o comportamento de Caramelo, sobre a tempestade, sobre a condução do bezerro. Helena respondeu com simplicidade. Não havia método sofisticado, apenas cuidado e insistência. No fim da conversa, o homem fez uma proposta direta. Disse que Caramelo tinha um instinto raro. Ofereceu uma quantia considerável para levá-lo e treiná-lo formalmente. Garantiu que seria bem cuidado,
que poderia se tornar referência em fazendas maiores. As palavras ficaram suspensas no ar. A oferta era tentadora. O valor resolveria grande parte das dívidas acumuladas. Comprariam ração de qualidade, reforçariam o curral, talvez até consertassem o telhado antigo da casa. Clara sentiu o coração apertar. Olhou para a avó, tentando adivinhar sua reação. Helena manteve o semblante sereno, mas por dentro uma tempestade silenciosa se formava. Caramelo não estava ali para entender a negociação. Permanecia na fazenda, deitado próximo ao bezerro que agora já ocupava mais espaço e demonstrava energia crescente. A ligação entre os dois não era espetáculo. Era convivência diária, construída no frio das madrugadas e na lama das tempestades. Ao voltarem para casa naquela noite, o céu estava claro e repleto de estrelas. O silêncio da estrada de terra contrastava com o burburinho da festa que ficava para trás. Clara comentou que a proposta poderia ser uma solução prática. Disse que talvez Caramelo se adaptasse, que poderia ter uma vida diferente. Helena caminhava devagar, sentindo o peso da decisão nos ombros. Pensava nas contas, no cansaço acumulado, nas incertezas que ainda cercavam a aceitação definitiva da vaca. Mas também lembrava da imagem de Caramelo correndo na tempestade, do olhar firme ao proteger o bezerro. Na manhã seguinte, antes mesmo do café, Helena foi até o curral. Caramelo levantou a cabeça ao vê-la. O bezerro aproximou-se, encostando o focinho em sua perna. Helena se agachou e acariciou a cabeça do cachorro. Sentiu a textura áspera do pelo sob os dedos, a respiração quente e tranquila. Ali não havia cálculo financeiro. Havia presença. Quando o homem retornou à tarde para obter resposta, Helena agradeceu com educação, mas recusou. Disse que Caramelo já tinha trabalho ali, que sua função não estava à venda. A consequência foi imediata e silenciosa. As dificuldades financeiras permaneceriam. A pressão aumentaria. Mas algo dentro da fazenda se fortaleceu naquele instante. Caramelo continuou deitado ao lado do bezerro enquanto o sol descia lentamente atrás das montanhas. A luz dourada iluminava os dois, como se marcasse uma escolha definitiva. Nem todo valor pode ser medido em dinheiro. E naquela propriedade simples do interior, a lealdade havia falado mais alto. Os dias após a recusa da proposta trouxeram um misto de alívio e apreensão. Helena sentia que havia feito a escolha certa, mas a realidade não demorou a cobrar seu preço. As despesas acumuladas exigiam cortes. Ela passou a economizar em tudo que podia, reaproveitando sacas antigas, reduzindo gastos na feira da cidade e controlando cada litro de leite vendido. O outono avançava, deixando as manhãs mais frias e o ar mais seco. A grama do pasto já não crescia com a mesma rapidez, e o bezerro, agora mais robusto, exigia maior quantidade de alimento. Seu corpo estava mais largo, as pernas firmes, os movimentos confiantes. Ele já não parecia frágil como na madrugada em que fora rejeitado. Caramelo também sentia a passagem do tempo. A pata estava curada, mas o esforço constante começava a aparecer em seu comportamento. Ele permanecia vigilante, acompanhando o bezerro em cada exploração pelo espaço do curral ampliado, mas havia momentos em que se deitava mais cedo, respirando com cansaço visível. Certa tarde, o bezerro, animado com a própria força recém-descoberta, correu em círculos pelo cercado. Empurrou uma das tábuas da divisória que ainda restava e atravessou para o lado da mãe antes que Helena pudesse impedir. O gesto foi rápido, impulsivo. A vaca se sobressaltou. Por um instante que pareceu eterno, todos os olhares se fixaram naquela cena. Caramelo levantou-se imediatamente, o corpo tenso, mas não avançou. Permaneceu parado, observando. O bezerro aproximou-se da mãe com passos mais seguros do que nunca. Encostou o focinho em sua lateral. A vaca respirou fundo, o flanco subindo e descendo de maneira visível. Deu um passo para trás, mas não fugiu. Helena segurou o braço de Clara, pedindo silêncio com um gesto. O bezerro insistiu. Tocou novamente o corpo da mãe. Um som baixo escapou de sua garganta. A vaca virou a cabeça lentamente e cheirou o dorso do filhote. O cheiro familiar da palha que Helena vinha esfregando, o tempo de convivência à distância, a tranquilidade das últimas semanas pareciam finalmente produzir efeito. Caramelo permaneceu onde estava. Seus olhos atentos demonstravam que ele compreendia a importância daquele instante. Não havia mais necessidade de intervir. Sua postura mudou.
Não era mais de defesa, mas de observação confiante. A vaca não empurrou. Não houve gesto brusco. Ela permaneceu ali, permitindo contato. O bezerro, movido por instinto, tentou posicionar-se para mamar. No primeiro momento, não encontrou abertura. A vaca moveu-se levemente, ainda indecisa. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o farfalhar seco das folhas ao vento. Helena sentiu as pernas tremerem. Clara levou a mão ao peito, emocionada. Depois de alguns segundos de hesitação, a vaca relaxou a postura. Não foi uma entrega completa, mas uma concessão clara. O bezerro conseguiu aproximar-se mais. Caramelo deu 2 passos à frente, apenas para garantir proximidade, mas manteve distância respeitosa. Seu papel parecia, enfim, mudar. De protetor absoluto para testemunha de um reencontro. Quando o bezerro finalmente conseguiu sugar por alguns breves instantes, Helena deixou escapar um suspiro que parecia guardar meses de tensão acumulada. Não foi longo. Não foi perfeito. Mas aconteceu. Ao entardecer, o céu se tingiu de tons dourados e rosados. O curral parecia outro. O vento leve trazia o cheiro de capim seco e madeira antiga. Caramelo deitou-se novamente, desta vez um pouco afastado, observando a vaca e o bezerro dividindo o mesmo espaço sem conflito. Seus olhos se fecharam por alguns segundos mais longos do que de costume. O cansaço estava ali, evidente. Mas também estava esperança. O inverno chegou com suas manhãs geladas e neblinas densas que subiam do pasto até a porta da cozinha. O frio era intenso, mas a fazenda começava a mostrar sinais claros de que algo importante havia mudado. O bezerro já caminhava com confiança, explorando o curral ampliado, testando cada canto e sentindo o cheiro da vaca próxima. Ela já não se afastava, permitia o toque suave do filhote e até se inclinava levemente, como se buscasse o calor que ele oferecia. Caramelo acompanhava tudo atentamente. Havia momentos em que se deitava, cansado, mas assim que o bezerro se aproximava de algum obstáculo, ele se erguia, posicionando-se como guia silencioso. O cachorro agora tinha presença firme, mas calma, transmitindo segurança e tranquilidade. Era como se fosse um elo essencial entre mãe e filho, ajudando a consolidar o vínculo que antes parecia impossível. Helena observava a cena da varanda da casa, enrolada no chale grosso que sempre usava. Sentia o coração acelerar cada vez que via o bezerro se aproximando da vaca sem medo. Clara limpava as anotações no caderno, registrando cada avanço e cada gesto de aproximação. Para elas, aquele vínculo recém-formado não era apenas sobre os animais, mas sobre paciência, perseverança e amor silencioso. Em uma manhã particularmente fria, Helena decidiu testar algo novo. Colocou uma corda longa no bezerro, apenas como medida de segurança, e permitiu que ele caminhasse livremente pelo pasto próximo ao curral. Caramelo permaneceu ao lado, observando cada passo, pronto para intervir se fosse necessário. A vaca os acompanhava de perto, mas com postura tranquila, sem pressa nem tensão. O bezerro tropeçou em um pequeno barranco de terra molhada. Caramelo se aproximou imediatamente, encostando o corpo para impedir que caísse de lado. O animal se levantou rapidamente, encostando o focinho no cachorro em gesto quase de agradecimento. Helena e Clara, observando de perto, perceberam naquele simples movimento a profundidade do vínculo. O cachorro e o filhote não precisavam de palavras. Havia confiança implícita, construída com esforço e paciência. Mais tarde, a comunidade começou a visitar a fazenda com frequência, não apenas por curiosidade, mas para testemunhar a relação entre os três. Mulheres mais velhas comentavam sobre a persistência de Helena, admiravam Clara pela dedicação e não poupavam elogios para Caramelo. O cachorro, sempre modesto, mantinha-se atento, nunca procurando atenção além da necessária para proteger e orientar o bezerro. Um dia, durante uma manhã ensolarada, o bezerro finalmente aproximou-se da vaca com o objetivo claro de mamar. Caramelo sentou-se ao lado, observando atentamente, mas sem interferir. A vaca inclinou-se e permitiu que o filhote consumisse o leite. A cena, simples em aparência, carregava meses de esforço e dedicação. Era a consolidação de tudo que haviam vivido juntos. Helena se ajoelhou e colocou a mão sobre o dorso do cachorro, sentindo a pelagem áspera misturada ao calor de seu corpo. Clara se aproximou, segurando a mão da avó, emocionada. O laço estava completo. Não era apenas entre mãe e filho ou cachorro e filhote, mas entre todos que haviam participado daquele processo silencioso,
repleto de desafios e sacrifícios. O céu começou a se tingir de tons dourados e rosados enquanto a tarde avançava. O vento frio trazia o aroma da madeira seca e do capim molhado, mas dentro do curral havia calor, confiança e segurança. Caramelo deitou-se novamente, o bezerro descansando próximo, e a vaca inclinou a cabeça para encostar levemente no filhote. Naquele instante, parecia que o impossível finalmente se tornará realidade. O esforço constante, a paciência e a coragem de todos haviam transformado uma situação que começara com rejeição em uma família improvável, mas firme. A primavera começou a se espalhar pela fazenda, trazendo cores e vida renovadas. O pasto verdejante se estendia até as colinas, e o ar carregava o perfume das flores silvestres que surgiam entre a grama alta. O bezerro, agora mais robusto e confiante, caminhava ao lado de Caramelo com passos firmes, explorando cada canto da área que já se tornará seu lar seguro. A vaca permanecia próxima, permitindo que o filhote se aproximasse para mamar, mas também oferecendo sua própria presença como sinal de aceitação completa. Caramelo observava cada movimento com atenção tranquila, mantendo-se vigilante apenas o suficiente para proteger e orientar. Seu pelo dourado brilhava sob o sol da manhã, e cada passo seu transmitia segurança. O bezerro parecia entender que ali havia um elo inquebrável. Ele seguia o cachorro com confiança, inclinando-se em pequenas demonstrações de carinho e imitação de comportamento. Helena e Clara estavam na varanda da casa, observando a cena. Helena segurava o caderno onde havia registrado cada progresso, cada dificuldade e cada momento de tensão, agora preenchido com relatos de superação e pequenas vitórias. Clara ajustava a câmera para capturar alguns desses momentos, sabendo que aquela história de dedicação e amor seria lembrada por todos que a acompanhassem. O dia avançou e a comunidade começou a se reunir na fazenda, atraída pelas notícias de que o improvável vínculo estava consolidado. Mulheres e homens de vilarejos vizinhos trouxeram pequenas lembranças, como feno extra, sementes de pasto e até utensílios para o cuidado dos animais. Alguns vieram apenas para testemunhar o milagre que acontecia ali, uma vaca que rejeitara seu filhote, um cachorro de rua que assumirá a responsabilidade de proteger e criar a cria, e uma família humana que nunca desistiu. No meio da tarde, um momento especial aconteceu. O bezerro, curioso e seguro, aproximou-se da vaca com passos firmes. Caramelo, deitado ao lado, ergueu a cabeça, observando com olhos atentos. A vaca inclinou-se e permitiu que o filhote se aproximasse e mamasse sem hesitação. Helena sentiu o coração apertar de emoção, enquanto Clara segurava a mão da avó para não chorar. O som da sucção do bezerro, o cheiro de capim fresco e o calor do sol formaram uma cena quase perfeita de harmonia e conexão. Nos dias seguintes, a rotina da fazenda se estabilizou de maneira surpreendente. O bezerro crescia saudável, a vaca se tornará mais tranquila e confiante, e Caramelo havia conquistado respeito e admiração, não apenas dos animais, mas de todos que conheciam sua história. Cada avanço foi resultado de paciência, esforço constante e sacrifício silencioso. Cada gesto, por menor que fosse, carregava significado e consolidava o laço entre os protagonistas. Uma tarde, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e rosa, Helena caminhou até o curral. Caramelo estava deitado próximo à vaca, com o bezerro descansando encostado em ambos. Ela se ajoelhou, acariciando a cabeça do cachorro. Seus olhos refletiam orgulho e gratidão. Clara se aproximou com o caderno nas mãos, registrando aquela imagem final: união, coragem e amor puro transformando o impossível em realidade. Caramelo levantou a cabeça, abanou o rabo lentamente e emitiu um latido suave, quase como se reconhecesse a jornada concluída. O bezerro ergueu os olhos, fixando-os no amigo que o acompanhará desde a rejeição até a aceitação final. A vaca, silenciosa e serena, inclinou o corpo, permitindo que a cria permanecesse junto, livre de medo ou dúvida. Naquele instante, tudo parecia se encaixar. A fazenda, o pasto, os animais e as pessoas respiravam a mesma sensação de plenitude. Cada dificuldade, cada noite de preocupação, cada decisão difícil haviam culminado naquele momento de felicidade compartilhada. A história de Caramelo e do bezerro não era apenas sobre proteção ou instinto, era sobre amor, perseverança e esperança que se transformam em família. O sol desapareceu atrás das colinas, deixando um céu limpo e estrelado. Caramelo deitou-se novamente, desta vez relaxado, com o bezerro encostado e a vaca próxima. Helena e Clara permaneceram observando, silenciosas, sentindo que aquele laço improvável jamais se quebraria.
O impossível havia se tornado possível, e a fazenda inteira respirava a alegria de uma vitória conquistada com esforço, paciência e amor verdadeiro. Fim. Você chegou até aqui? Então comente Vital, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.